Uma menina de 7 anos vendia biscoitos na rua para sustentar a mãe doente. Ao ajudá-la, um empresário rico descobre que ela é filha de sua falecida ex-esposa. Ele decide adotá-la, enfrentando a rejeição da atual família. Mas o amor entre eles transforma dores antigas em um novo começo. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O vento cortante de junho soprava pelas ruas do centro histórico de Salvador, trazendo consigo o cheiro de chuva e maresia. Emoldurada pelos casarões coloridos do Pelourinho, Vitória, uma menina de 7 anos, ajeitava os biscoitos de coco e goiabada sobre um pano bordado, herança da avó. Seus pés descalços sentiam o frio das pedras antigas, mas ela mantinha um sorriso no rosto, enquanto oferecia sua mercadoria aos turistas e moradores que passavam. Biscoitinho fresquinho, moço. Feito hoje cedinho pela minha mãe. Ela dizia com uma voz que misturava doçura e determinação. Aquela não era uma brincadeira de criança. Cada biscoito vendido significava mais alguns reais para comprar os remédios de Dona Celina, que há meses lutava contra uma doença que lhe roubava as forças. O posto de saúde do bairro periférico, onde moravam frequentemente, estava sem os medicamentos necessários, e os preços na farmácia consumiam quase todo o salário que Dona Celina conseguia ganhar como costureira quando as dores permitiam. Uma nuvem escura cobriu o sol, anunciando chuva forte. Os turistas começaram a se dispersar buscando abrigo. Vitória guardou apressadamente os poucos biscoitos restantes em sua sacola de pano e contou as moedas. 27 reais. Não era suficiente, mas era o que tinha. Quando as primeiras gotas começaram a cair, ela correu para pegar sua bicicleta enferrujada que estava encostada em um poste. Foi então que notou encolhido contra a parede da igreja do Rosário dos Pretos um menino menor que ela, abraçado aos próprios joelhos. Ele tremia de frio, os lábios arroxeados contrastando com a pele morena. Vestia apenas uma camiseta fina e uma bermuda, sem agasalho algum para protegê-lo da temperatura que caía. Ao redor, pessoas passavam apressadas, olhando para o céu e acelerando o passo, ignorando completamente o pequeno. Vitória parou. Olhou para sua própria jaqueta, a única que possuía presente da mãe no último aniversário. Sem hesitar, aproximou-se do menino. "Oi, tá com frio?" perguntou, já retirando a jaqueta. O menino, que aparentava ter cerca de 5 anos, ergueu os olhos assustados. "Estou procurando meu pai. Ele disse para esperar aqui, mas já faz muito tempo", respondeu com voz trêmula. Vitória colocou a jaqueta nos ombros dele. "Toma, isso vai te esquentar. Qual é o seu nome?" "Pedro", respondeu timidamente, encolhendo-se dentro da jaqueta que era grande demais para ele. "Eu sou Vitória. Há quanto tempo você está esperando?" "Não sei. Meu pai foi falar com um homem e disse que voltava logo." A chuva engrossou. Vitória olhou ao redor preocupada. Não podia deixar o menino ali. "Vem comigo, Pedro. Vou te levar para o centro comunitário da Dona Zélia. É aqui perto. Lá tem chocolate quente e a gente pode ligar para o seu pai." Após uma breve hesitação, Pedro aceitou. Vitória o ajudou a subir na garupa de sua bicicleta e, pedalando contra o vento e a chuva, seguiu pelas ruas de paralelepípedo até o centro comunitário do Santo Antônio, além do Carmo, um casarão reformado que servia como ponto de apoio para moradores e crianças do bairro. Dona Zélia, uma senhora negra de cabelos brancos e sorriso acolhedor, recebeu as crianças encharcadas com toalhas e 2 canecas de chocolate quente. Pedro, ainda enrolado na jaqueta de Vitória, contou que seu pai era Gustavo Mendonça, um empresário que tinha vindo a Salvador para uma reunião de negócios. "Mendonça? Do Grupo Mendonça de Construção Civil?" perguntou Dona Zélia, surpresa. "É uma das maiores construtoras do país." Vitória observava Pedro bebericar o chocolate. Mesmo sob as roupas simples e molhadas, era possível notar que o tecido era de boa qualidade, diferente das camisetas de bazar que ela vestia. "Você tem o telefone do seu pai?" perguntou Dona Zélia. Pedro balançou a cabeça negativamente com lágrimas nos olhos. "Ele guarda no bolso dele. Eu esqueci de decorar." Dona Zélia estava prestes a pegar o telefone para ligar para a polícia quando a porta do centro se abriu violentamente.
Um homem alto de terno encharcado e expressão desesperada irrompeu no local, seguido por 2 homens de terno. Pedro, meu filho, pede Wi-Fi. O menino correu para os braços do homem, que o abraçou como se sua vida dependesse disso. Onde você estava? Eu voltei ao ponto de encontro, e você não estava lá. Quase enlouqueci. A voz de Gustavo Mendonça oscilava entre alívio e repreensão. A chuva veio, pai. E aquela moça me ajudou. Pedro apontou para Vitória, que se encolheu timidamente em seu canto, segurando sua sacola de biscoitos. Foi então que Gustavo realmente notou Vitória. Viu os pés descalços, a roupa simples e molhada, a sacola de biscoitos artesanais. Seu olhar desceu para o filho, que vestia a jaqueta colorida, claramente feminina, e pequena demais para ser de um adulto. Foi você que ajudou meu filho? Vitória assentiu sem graça. Ele estava com frio. Ela me deu a jaqueta dela e me trouxe aqui na bicicleta, pai, explicou Pedro, apontando para o objeto enferrujado encostado na parede. Gustavo olhou para a menina com novos olhos. Em sua frente estava uma criança pobre, descalça, vendendo biscoitos na chuva, que não hesitou em dar sua única jaqueta para um desconhecido, e ainda arriscou-se na tempestade para levar seu filho para um lugar seguro. Qual é o seu nome, querida? Perguntou ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Vitória Silva, senhor. Vitória, um nome apropriado. Ele sorriu. Você salvou meu Pedro. Como posso agradecer? A menina deu de ombros. Não precisa agradecer, moço. Qualquer um faria isso. Mas ambos sabiam que não era verdade. Dezenas de adultos tinham passado pelo menino sem parar. Você está vendendo biscoitos? Perguntou Gustavo, notando a sacola. Sim, senhor. Para comprar remédio para minha mãe. Ela está doente. Uma sombra cruzou o rosto de Gustavo. Há 2 anos, ele havia perdido sua esposa, Beatriz, para uma doença rara. Desde então criava Pedro sozinho com a ajuda de uma governanta. Quero comprar todos os seus biscoitos, disse ele, tirando a carteira. Na verdade, você está com pressa para voltar? Gostaria de conhecer sua mãe. Vitória hesitou. Ela fica preocupada se eu demoro, senhor. Entendo. Posso levar você em casa? Tenho meu carro aqui fora. Após consultar Dona Zélia com o olhar e receber um aceno afirmativo, afinal todos ali conheciam o nome Mendonça, Vitória aceitou. Despediram-se da senhora, com Gustavo deixando uma generosa doação para o centro comunitário. No trajeto até o subúrbio ferroviário, onde Vitória morava com a mãe, o contraste não poderia ser maior. Do carro executivo com o motorista, a menina indicava o caminho pelas ruas cada vez mais estreitas e precárias, até chegarem a uma pequena casa de alvenaria inacabada, com telhas de amianto e um pequeno quintal onde galinhas ciscavam, protegidas da chuva por um telheiro improvisado. Dona Celina recebeu a comitiva com surpresa e desconfiança. Pálida e visivelmente debilitada, apoiava-se em uma bengala improvisada, mas mantinha a dignidade no olhar. Ao ouvir a história da boca do próprio empresário, seus olhos marejaram. Vitória sempre foi assim desde pequena. Tem um coração maior que ela mesma, disse com orgulho, acariciando os cabelos crespos da filha. Naquela tarde chuvosa, enquanto Pedro brincava com as galinhas do quintal. Fascinado pela novidade, Gustavo e Celina conversaram longamente. Ele explicou que era viúvo, que administrava o império construído pelo pai e como tinha sido cegamente ambicioso, até perder a esposa e quase perder o filho para um sequestro no Rio de Janeiro, o que o fez mudar-se para Salvador, buscando uma vida mais tranquila. Antes de se despedir, Gustavo fez uma proposta que mudaria para sempre o destino daquela família. Dona Celina, tenho uma casa de hóspedes na minha propriedade em Itapuã, de frente para o mar. É um lugar tranquilo, com ar puro, perfeito para sua recuperação. Gostaria de convidá-las para morar lá pelo tempo que precisarem. Providenciarei tratamento médico para a senhora e uma boa escola para Vitória. Celina empalideceu. Senhor Mendonça, agradeço sua generosidade, mas não podemos aceitar caridade. Não é caridade, Dona Celina. É gratidão. Sua filha fez algo que nenhum adulto fez. Viu meu filho quando todos o ignoraram. Considere um contrato formal. Moradia garantida por 20 anos. Tratamento médico contínuo e um fundo para os estudos de Vitória.
sem contrapartidas, com total liberdade para irem embora quando quiserem. Pedro, que havia se aproximado sem que notassem, puxou a mão de Vitória. Por favor, vem morar lá em casa. Lá tem um balanço enorme no jardim e uma piscina. Você pode me ensinar a andar de bicicleta. Os olhares de mãe e filha se cruzaram. A proposta era tentadora, mas o orgulho de Celina a fazia hesitar. No entanto, uma forte crise de tosse a acometeu, lembrando-a de sua realidade frágil e do futuro incerto de Vitória caso algo lhe acontecesse. Na soleira da porta, antes de se despedirem, Gustavo deixou seu cartão e um envelope com dinheiro suficiente para os remédios de 1 mês. Pense com carinho, dona Celina. Minha oferta não tem prazo para expirar. Enquanto o carro se afastava, Vitória acenou para Pedro, que retribuiu com entusiasmo pela janela. Mãe e filha permaneceram abraçadas sob o beiral da casa, observando a chuva que agora caía mais suave, como se anunciasse tempos melhores. O que nenhum deles sabia é que aquele encontro casual mudaria para sempre o curso de suas vidas, entrelaçando destinos de maneiras que jamais poderiam imaginar. 2 semanas se passaram desde o encontro no centro comunitário. A saúde de dona Celina piorou consideravelmente, com febres altas e uma tosse que parecia rasgar-lhe o peito. Os medicamentos comprados com o dinheiro de Gustavo ajudaram a aliviar os sintomas, mas o médico do posto de saúde foi claro. Ela precisava de tratamento especializado e contínuo. Foi numa tarde de sol tímido que Vitória, sentada ao lado da cama da mãe, ouviu batidas na porta. Ao abrir, deparou-se com Gustavo Mendonça e seu filho Pedro, que trazia nas mãos um desenho colorido. Trouxe isso para você, disse Pedro, entregando a folha onde havia desenhado 2 meninas de mãos dadas sob um grande sol amarelo. Essa é você e essa sou eu. Só que eu me desenhei como menina porque não sei desenhar menino direito, explicou ele arrancando um sorriso de vitória. Enquanto as crianças conversavam na pequena sala, Gustavo pediu para ver Celina. Ao entrar no quarto modesto, onde o cheiro de eucalipto e remédios pairava no ar, encontrou-a mais debilitada do que imaginava. Sentou-se na beirada da cama e segurou suas mãos magras. Dona Celina, vim pessoalmente reiterar meu convite. A senhora precisa de cuidados que não conseguirá aqui. Desta vez, com as forças diminuídas e o medo crescente pelo futuro da filha, Celina não resistiu tanto. Posso trabalhar na sua casa, senhor Gustavo? Quando melhorar, posso cozinhar, limpar. A única coisa que a senhora vai fazer é se recuperar, interrompeu ele com gentileza. Se quiser ajudar depois, quando estiver forte, podemos conversar. Mas isso não é uma troca de serviços. 3 dias depois, um carro com motorista estacionava frente à pequena casa para buscar Celina e Vitória. As poucas roupas e objetos pessoais cabiam em 2 malas gastas. A vizinhança observava com curiosidade aquela partida incomum, com sussurros e teorias sobre a sorte repentina da costureira e sua filha. Vai virar empregada dos ricos, comentou uma vizinha. Ouvi dizer que é parente distante, especulou outra. Vitória, sentada no banco traseiro do carro luxuoso, olhava pela última vez para a única casa que conhecera. Uma mistura de medo e excitação agitava seu coração, enquanto sua mãe, com olhos fechados, parecia entregar-se ao destino que as aguardava. A propriedade de Gustavo em Itapuã era um paraíso escondido entre muros altos e jardins exuberantes. A casa principal, de arquitetura moderna com amplas janelas de vidro, erguia-se imponente, enquanto a casa de hóspedes, uma construção menor mas igualmente elegante, ficava a poucos metros, conectada por um caminho de pedras entre jardins floridos. Bem-vindas ao seu novo lar, anunciou Gustavo, abrindo a porta da casa de hóspedes. O interior era arejado, com móveis claros e decoração leve. Havia 2 quartos espaçosos, sala, cozinha equipada e uma varanda com vista para o mar. Os olhos de Vitória brilhavam diante de tanto espaço e conforto. Nunca havia visto uma casa tão bonita por dentro, exceto nas novelas que assistia eventualmente na televisão da vizinha. Dona Celina, por sua vez, parecia intimidada, como se receasse tocar os móveis e objetos. Fiquem à vontade, disse Gustavo. Tânia, nossa governanta, mostrou-lhes onde fica tudo. Amanhã o Dr. Maurício virá examinar a senhora, Dona Celina, e na segunda-feira levarei Vitória para conhecer a escola.
Nos primeiros dias, a adaptação foi gradual. Celina passava a maior parte do tempo descansando, seguindo as orientações do médico particular contratado por Gustavo. Vitória dividia-se entre cuidar da mãe e explorar os arredores com Pedro, que se tornara seu companheiro inseparável. Juntos, eles construíam cabanas com lençóis na biblioteca. Nadavam na piscina. Vitória aprendeu a nadar em uma semana. E faziam o dever de casa na grande mesa de jacarandá da sala. As risadas das crianças enchiam novamente a casa que havia sido silenciosa desde a perda de Beatriz. À noite, quando todos se reuniam para jantar na casa principal, a insistência de Gustavo para que não se isolassem. Vitória observava discretamente os modos à mesa, imitando como Pedro segurava os talheres ou como Gustavo usava o guardanapo. Ela aprendia rápido, ávida por se adequar àquele novo mundo. Com o tratamento adequado, a saúde de Celina começou a melhorar visivelmente. A cor voltou às suas faces, a tosse diminuiu, e logo ela conseguia caminhar pela propriedade sem ajuda. Gustavo cumpriu sua promessa. Um contrato formal foi assinado, garantindo moradia por 20 anos, tratamento médico contínuo e um fundo de estudos para Vitória. "O senhor é um homem de palavra", disse Celina ao assinar o documento, com lágrimas nos olhos. "Acredito que devemos cuidar uns dos outros, dona Celina. Foi isso que sua filha me ensinou naquele dia de chuva." Quando chegou o momento de Vitória iniciar os estudos no Colégio Progresso, uma prestigiada instituição particular de Salvador, o entusiasmo da menina deu lugar à ansiedade. Acostumada à escola pública de seu bairro, onde a maioria das crianças compartilhava histórias semelhantes de luta e simplicidade, agora estaria entre filhos da elite baiana. No primeiro dia, Gustavo fez questão de levá-la pessoalmente, junto com Pedro, que estudava na mesma escola. Ao atravessarem os portões do imponente prédio, Vitória apertou inconscientemente a mão de Pedro, que retribuiu com um aperto reconfortante. "Vai dar tudo certo", sussurrou ele. "Eu vou te apresentar para todo mundo." A realidade, porém, foi mais dura do que a promessa infantil. Embora os professores fossem atenciosos e alguns colegas receptivos, Vitória logo sentiu o peso de ser diferente. Seu sotaque marcado do subúrbio, suas referências culturais, até mesmo a forma como se expressava, tudo a denunciava como uma intrusa naquele ambiente. Ela mora de favor na casa do Pedro. Cochichavam algumas meninas durante o intervalo. Ouvi dizer que a mãe dela vai ser a nova governanta. Especulavam outros. Minha mãe disse que é caso de caridade. Alfinetou uma colega de cabelos loiros e impecavelmente penteados, em voz alta o suficiente para que Vitória ouvisse. Engolindo as lágrimas, Vitória tentava se concentrar nos estudos. Era inteligente e aplicada, características que logo chamaram a atenção dos professores. Mas a aceitação social era um território mais difícil de conquistar. Uma tarde, ao chegar em casa com um uniforme manchado de refrigerante, acidente provocado por uma colega, Vitória finalmente desabou. Entre soluços, contou a Pedro como se sentia deslocada e rejeitada. "Eles me olham como se eu fosse de outro planeta", choramingou. Gustavo, que passava pelo corredor, ouviu a conversa e entrou no quarto. Sentou-se na cama entre as duas crianças e, com delicadeza, perguntou o que havia acontecido. Após ouvir o relato entre lágrimas, ele suspirou profundamente. "Vitória, vou lhe contar um segredo", começou com voz suave. "Quando eu tinha sua idade, também fui bolsista em uma escola de elite. Meu pai trabalhava como mestre de obras para a família Mendonça, os donos da construtora. Foi só depois, quando ele salvou o filho do dono durante um acidente na obra, que nossa vida mudou." Os olhos de Vitória se arregalaram. "O senhor também?" "Sim. Sei exatamente como é ser olhado de cima para baixo, ser o caso de caridade." Ele fez aspas no ar. "Mas sabe o que aprendi? Que nosso valor não está no que os outros pensam de nós, mas no que sabemos que somos." "E o que eu sou?" perguntou Vitória, ainda insegura. "Você é uma menina extraordinária, que deu sua única jaqueta para um desconhecido num dia de chuva. É corajosa, gentil e muito, muito inteligente." E agora ele pegou nas mãos das duas crianças. "Você é parte desta família." Pedro assentiu enfaticamente. "Você é como minha irmã agora."
A palavra família ecoou no coração de Vitória com uma força inesperada. Família. Algo que sempre havia sido apenas ela e a mãe. Agora se expandia para incluir Gustavo e Pedro. Nos meses seguintes, com o apoio constante em casa, Vitória começou a se sentir mais segura na escola. Suas notas exemplares e sua habilidade nas aulas de música, onde mostrou um talento natural para o violão, começaram a conquistar o respeito relutante dos colegas. Não ligue para o que dizem, querida, aconselhava Dona Celina, enquanto trançava os cabelos da filha antes da escola. Seja sempre você mesma. Foi assim que conquistou o coração de seu Gustavo e Pedro. A vida na propriedade de Itapuã havia se estabelecido em uma rotina confortável. Pela manhã, as crianças iam para a escola com o motorista. Celina, já recuperada, ocupava seu tempo com pequenas tarefas voluntárias na casa, principalmente na cozinha, onde suas receitas do recôncavo baiano conquistaram a todos. À tarde, Vitória e Pedro nadavam, brincavam ou faziam o dever de casa na biblioteca. Gustavo, apesar da agenda lotada na construtora, sempre reservava o início da noite para estar com as crianças, ouvindo sobre seu dia ou ajudando com alguma tarefa difícil. Aos fins de semana, faziam passeios pelo litoral, visitavam feiras de artesanato ou simplesmente ficavam em casa, aproveitando a companhia um do outro. Era uma harmonia que nenhum deles esperava encontrar, mas que haviam construído dia após dia, com paciência e carinho. O que eles não sabiam é que essa harmonia seria ameaçada mais cedo do que imaginavam. A 200 quilômetros dali, em uma mansão no litoral de Aracaju, Helena Mendonça, cunhada de Gustavo e irmã de Beatriz, planejava sua próxima visita a Salvador, determinada a entender o que considerava uma substituição inaceitável de sua irmã e uma ameaça à herança de seu sobrinho. Duas desconhecidas de origem duvidosa morando com meu cunhado e sobrinho? Isso não vai ficar assim, murmurou para si mesma enquanto marcava a passagem no calendário. Beatriz merece mais respeito à sua memória. 2 anos se passaram desde que Vitória e Dona Celina se mudaram para a propriedade de Gustavo. O que começou como um arranjo temporário transformou-se em uma verdadeira família. Vitória, agora com 9 anos, havia se adaptado perfeitamente à escola e já não sofria tanto com o preconceito dos colegas. Suas notas exemplares e seu talento musical haviam-lhe conquistado respeito, e algumas amizades sinceras começaram a florescer. Dona Celina, totalmente recuperada, assumira informalmente a administração da casa, coordenando as refeições e garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Sua presença trouxe um calor que faltava àquela casa, desde o adormecimento de Beatriz. Gustavo, por sua vez, parecia rejuvenescido, como se a presença daquelas duas pessoas tivesse preenchido um vazio que o consumia silenciosamente. Era uma manhã de domingo quando Helena Mendonça chegou sem aviso, alta, elegante, com os mesmos olhos verdes de Pedro, herança de Beatriz. Ela desceu do carro importado com uma expressão severa que não combinava com a ocasião familiar. Tia Helena. Pedro correu para abraçá-la, genuinamente feliz em vê-la. Meu príncipe, ela sorriu, abraçando o sobrinho enquanto seus olhos varriam o jardim, detendo-se em Vitória, que colhia flores para a mesa do almoço. E quem é essa jovem? Antes que Pedro pudesse responder, Gustavo apareceu na varanda. Helena, que surpresa! Não sabia que viria. Evidentemente, respondeu ela com um sorriso gelado. Precisamos conversar, Gustavo. Em particular. Na biblioteca da casa principal, com a porta fechada, Helena não perdeu tempo com sutilezas. O que você pensa que está fazendo, Gustavo? Toda Aracaju está falando sobre como você adotou uma menina de rua e sua mãe. Não adotei ninguém, Helena, respondeu ele calmamente. Ofereci ajuda a pessoas que precisavam e que, por coincidência, também ajudaram muito a mim e Pedro. Coincidência? Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Uma menina pobre casualmente encontra seu filho, salva-o, e você convenientemente oferece sua casa? Não sou ingênua. O que está insinuando? Que você está tentando substituir Beatriz, criar uma nova família, como se minha irmã nunca tivesse existido. Gustavo respirou fundo, contendo a raiva que começava a pulsar em suas têmporas.
Ninguém poderia substituir Beatriz e você sabe disso. Ela era única. O que tenho com Celina e Vitória é diferente. É uma amizade, um apoio mútuo. Você perdeu a disputa pela guarda de Pedro uma vez, lembra-se? Quando tentou tirar meu sobrinho de mim logo após o funeral de Beatriz. Eu estava de luto, Helena. Achei que Pedro ficaria melhor com você enquanto eu me recuperava. Mas você tentou aliená-lo de mim completamente. O juiz viu isso. O juiz viu seu dinheiro, isso sim. E agora estou vendo você construir um caso para mostrar como formou uma família estável. Caso eu tente novamente. Ela se aproximou ameaçadora. Não vou permitir que essas pessoas usurpem o lugar de minha irmã na vida de Pedro. Do lado de fora da biblioteca, Vitória, que havia entrado para deixar flores frescas, congelou ao ouvir seu nome. Não era sua intenção escutar a conversa alheia, mas agora estava paralisada, incapaz de se mover. Helena, você está sendo irracional. A voz de Gustavo soava controlada, mas com uma tensão subjacente. Pedro está feliz, saudável e amado. Não é isso que importa? O que importa é a memória de Beatriz e o futuro de Pedro. Você acha que sei quem essas pessoas realmente são? O que sabemos sobre o pai dessa menina, por exemplo? Já verificou o passado dessa Celina? Vitória sentiu um calafrio. O pai. Aquele nome que nunca era mencionado em sua casa. Aquela ausência que sua mãe transformara em silêncio. Naquela mesma tarde, enquanto Helena monopolizava a atenção de Pedro, com presentes caros e histórias exageradas sobre a mãe que ele mal se lembrava, Celina recebia uma carta oficial do sistema penitenciário da Bahia. Suas mãos tremiam ao abrir o envelope. A carta informava, em linguagem burocrática e impessoal, que Antônio Carlos Silva, preso por fraudes financeiras há 7 anos, havia adormecido em sua cela devido a complicações cardíacas 3 semanas antes. Como ex-esposa e mãe de sua única filha, Celina era notificada oficialmente. Sentada na beirada da cama, Celina deixou que as lágrimas rolassem silenciosamente. Não chorava pelo homem que a abandonara grávida, que escolhera o caminho fácil do golpe e da trapaça. Chorava pelo alívio culpado que sentia, pelo peso que se erguia de seus ombros, com a certeza de que ele jamais voltaria para perturbar a nova vida que haviam construído. Mas havia mais. No fundo da carta, um aviso sobre pertences pessoais que poderiam ser retirados pelos familiares. Celina sabia que precisava ir. Precisava ter certeza de que não havia nada que pudesse ameaçar Vitória ou seu futuro. Na manhã seguinte, aproveitando que Helena levara Pedro e Vitória para um passeio no Pi, Pelourinho, uma tentativa transparente de conquistar a garota ou encontrar falhas, Celina pediu ao motorista de Gustavo que a levasse ao complexo penitenciário nos arredores de Salvador. O lugar era cinzento e opressivo, mas os procedimentos foram surpreendentemente rápidos. Uma caixa de papelão continha os poucos pertences de Antônio. Algumas roupas, um relógio barato, fotografias amareladas e um envelope fechado com o nome de Celina, devolvido pelos correios meses antes com o carimbo destinatário desconhecido. De volta à casa, trancada em seu quarto, Celina abriu o envelope com o coração acelerado. A carta, escrita à mão com a caligrafia nervosa de Antônio, datava de 2 anos atrás. Celina, se está lendo isto, provavelmente já não estou mais entre os vivos. Sei que não mereço seu perdão pelo que fiz, por abandonar você e nossa filha, mas preciso que saiba a verdade. Antes de ser preso, trabalhei para pessoas perigosas. Fiz coisas das quais me arrependo profundamente. Entre elas, participei de uma tentativa de chantagem contra a construtora Mendonça. Sim, a mesma empresa do homem que agora acolheu vocês. Descobri por acaso, através de notícias que chegam aqui dentro. No cofre número 4 e 3 em 71 do Banco Nacional, há documentos que podem incriminar pessoas poderosas. A chave está escondida no forro da caixa de joias que dei a você no nosso último aniversário de casamento. Não sei se esses documentos ainda têm valor, mas podem ser sua garantia de segurança, caso algo dê errado. Cuide da nossa filha. Diga a ela que, apesar de tudo, seu pai a amou do seu jeito torto. Antônio. As mãos de Celina tremiam ao terminar de ler. A caixa de joias. Ela ainda a tinha, guardada no fundo de uma mala, mais pelo valor sentimental das poucas joias da avó do que por qualquer lembrança de Antônio. Vasculhando suas coisas,
Encontrou a pequena caixa de madeira entalhada. O forro de veludo vermelho estava solto em um canto. Ao levantá-lo, encontrou uma pequena chave dourada. Por um momento, Celina considerou ir até o banco, descobrir o que havia no cofre. Mas algo a deteve. Aquela nova vida que construíam era preciosa demais para ser arriscada. Qualquer conexão com o passado obscuro de Antônio poderia destruir tudo. Com determinação, acendeu a pequena lareira que havia em seu quarto, um luxo desnecessário na Bahia, mas que Gustavo insistira em instalar em todas as suítes. Jogou a carta nas chamas e observou o papel se contorcer até virar cinzas. A chave, porém, hesitou. Aquela pequena peça de metal poderia ser importante algum dia, uma última salvaguarda. Decidiu guardá-la, escondida dentro de um pequeno sachê de lavanda que mantinha entre suas roupas íntimas. Um segredo que esperava nunca precisasse ser revelado. Naquela noite, durante o jantar, Helena observava atentamente as interações entre Pedro, Vitória, Gustavo e Celina. Havia uma naturalidade, uma harmonia que a incomodava profundamente. Parecia uma família, e isso ela não podia aceitar. Pedro me contou que você toca violão muito bem, Vitória, comentou Helena, com um sorriso que não alcançava seus olhos. De quem herdou esse talento? De sua mãe? Ou de seu pai? A mesa silenciou. Celina enrijeceu visivelmente, enquanto Vitória olhava para o prato, desconfortável. Helena, advertiu Gustavo, em tom baixo. É apenas uma pergunta inocente, respondeu ela, fingindo surpresa. Afinal, sabemos tudo sobre a dona Celina, mas o pai de Vitória é um mistério. Ele nunca visita, nunca manda presentes. Vitória ergueu os olhos, encontrando o olhar compassivo de Gustavo. Meu pai nos deixou quando eu era bebê, respondeu com dignidade surpreendente para alguém tão jovem. Não tenho lembranças dele. Que pena, continuou Helena implacável. Fico imaginando se ele sabe a sorte que vocês tiveram. Saírem da miséria para viverem neste palácio. É quase como um conto de fadas, não é? Basta! Gustavo bateu na mesa, fazendo os talheres tilintarem. Você é minha convidada, Helena, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Pedro observava a cena com olhos arregalados, confuso com a tensão entre os adultos que amava. Cruel? Estou sendo realista, Gustavo. Você abriu as portas da sua casa, da casa que era de minha irmã, para completos estranhos. Não tem curiosidade sobre o passado deles? Conheço o caráter delas e isso me basta. Helena deu uma risada curta, sem humor. Caráter? Você sempre foi ingênuo, cunhado. As pessoas raramente são o que parecem. Mais tarde, após Helena se retirar para o quarto de hóspedes e as crianças irem dormir, Gustavo e Celina encontraram-se na varanda. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. Sinto muito pelo comportamento de Helena, disse ele finalmente. Ela nunca superou a perda da irmã. Entendo a dor dela, respondeu Celina suavemente. E ela não está completamente errada, Gustavo. Você nos acolheu sabendo muito pouco sobre nós. Sei o suficiente. Não sobre ele. Celina hesitou. O pai de Vitória. Gustavo virou-se para ela, surpreso pela abertura inesperada. Antônio me abandonou grávida. Descobri depois que ele estava envolvido em fraudes, pequenos golpes. Foi preso quando Vitória tinha poucos meses. Ela respirou fundo. Recebi a notícia hoje. Ele adormeceu na prisão há algumas semanas. Sinto muito, Celina, não sinta. Ele nunca foi um pai para Vitória. Mas tenho medo. Medo que o passado dele, de alguma forma, possa manchar o futuro dela. Gustavo pegou as mãos de Celina entre as suas. O passado não define quem somos, Celina. Olhe para Pedro e Vitória. Eles estão criando algo novo, algo bonito. Não vamos deixar que fantasmas antigos destruam isso. Celina assentiu com lágrimas nos olhos. Queria contar tudo a Gustavo, sobre a carta, sobre a conexão perturbadora entre Antônio e a construtora Mendonça. Mas o medo a paralisava. E se essa revelação destruísse a confiança que ele depositava nelas? E se Helena estivesse certa e ele as expulsasse? Você está certa, Gustavo. O importante é o presente e o futuro que estamos construindo para nossas crianças. Naquela noite, Celina demorou a adormecer. Em seu sonho inquieto, via Vitória crescendo, florescendo, tornando-se uma jovem brilhante, apenas para tudo ser destruído por sombras do passado que se materializavam em documentos,
chaves e cofres antigos. Acordou sobressaltada, com a certeza de que precisava proteger sua filha a qualquer custo, mesmo que isso significasse enterrar a verdade ainda mais fundo. O que Celina não sabia era que Helena, antes de partir na manhã seguinte, faria uma ligação que colocaria em movimento forças que ameaçariam tudo o que haviam construído. Em seu quarto de hotel em Aracaju, com um copo de uísque na mão, ela discaria para um velho contato. Quero tudo sobre Celina Silva e sua filha Vitória, especialmente sobre o pai da menina. Cave fundo, não importa quanto custe. Há algo errado nessa história, e vou descobrir o que é. 5 anos se passaram. O sol de verão aquecia a propriedade de Itapuã, onde as buganvílias roxas e rosas emolduravam a entrada da casa principal. Sentada na varanda, Vitória, agora com 14 anos, folheava um catálogo universitário com expressão concentrada. Seus cabelos crespos, antes sempre presos em tranças apertadas, agora formavam uma coroa natural que ela aprendera a amar, parte de uma identidade que se fortalecia a cada dia. Pedro, com 12 anos deitado na rede ao lado, jogava distraidamente em seu tablet, lançando olhares ocasionais para a irmã. USP, UFBA, UFRJ, murmurava Vitória, marcando páginas com pequenos adesivos coloridos. Tantas possibilidades. Ainda falta uma eternidade para você ir para a faculdade, reclamou Pedro sem desviar os olhos da tela. E todas são longe daqui. Vitória sorriu, reconhecendo a preocupação disfarçada. 3 anos não é uma eternidade, Pedrinho. E quem disse que vou para longe? A UFBA é aqui mesmo. Sei que você quer ir para São Paulo, respondeu ele, com aquela perspicácia que sempre a surpreendia. Desde que visitamos o ano passado, e você conheceu aquele conservatório de música. Era verdade. A viagem a São Paulo para um festival de música jovem havia aberto os horizontes de Vitória. Seu talento para composição e violão clássico havia sido notado por um professor da USP, que a incentivara a considerar uma carreira na música. Só estou pesquisando as opções, desconversou fechando o catálogo. Além disso, ainda tenho vestibular pela frente. Preciso estudar muito. O som de passos aproximando-se interrompeu a conversa. Dona Celina atravessava o jardim, carregando uma bandeja com suco de maracujá e tapiocas recheadas. Aos olhos de Vitória, a mãe parecia mais cansada nos últimos meses, com uma palidez que o calor baiano não conseguia disfarçar. Trouxe um lanchinho para vocês, anunciou Celina, colocando a bandeja na mesinha da varanda. Estudando tanto nesse calor vão acabar desidratando. A senhora está bem, mãe? Perguntou Vitória, notando como Celina segurava discretamente a beirada da mesa para se apoiar. Claro, filha. Só um pouco cansada. Não dormi bem essa noite. Ela sorriu, afastando a preocupação com um gesto. Como vão os planos para a faculdade? Vitória quer ir para São Paulo, denunciou Pedro pegando uma tapioca. Quer me abandonar aqui. Pedro, Vitória o cutucou com o pé corando. Celina sorriu para os dois, mas seus olhos continham uma sombra que Vitória não conseguia decifrar. Ainda falta tempo para isso, e seja onde for, tenho certeza de que vocês nunca perderão contato. Naquele momento, Gustavo chegou em seu carro, retornando de uma reunião na construtora. Ao vê-lo estacionar, Pedro correu para recebê-lo enquanto Vitória permaneceu na varanda, observando a interação entre os dois. Apesar de não compartilharem laços sanguíneos com Gustavo, ambos o consideravam uma figura paterna. A diferença era que Pedro era legalmente seu filho, enquanto ela e a mãe, apesar de todo o carinho e integração, permaneciam tecnicamente como hóspedes de longo prazo. Boa tarde, família, saudou Gustavo, aproximando-se com Pedro pendurado em seu braço como quando era menor. O que temos para o lanche? O sorriso de Celina ao vê-lo ainda tinha o mesmo brilho tímido de anos atrás. Os dois mantinham uma relação de profundo respeito e amizade, embora qualquer observador atento pudesse notar o carinho especial entre eles, algo que nunca fora verbalizado ou reconhecido abertamente. Tapioca e suco de maracujá, respondeu Celina. Acabei de trazer. Perfeito para esse calor. Gustavo sentou-se afrouxando a gravata. E então? Como foi o dia de vocês? Alguma novidade? Vitória está planejando nos abandonar para estudar em São Paulo, repetiu Pedro, com dramaticidade exagerada. Não estou planejando abandonar ninguém.
defendeu-se Vitória, revirando os olhos. Só estou considerando opções para o futuro. São Paulo é uma ótima cidade para estudar música, comentou Gustavo, pegando um copo de suco. Mas a UFBA também tem um excelente programa. O importante é que você siga seu sonho, Vitória, seja onde for. A forma como ele falava, sempre com aquela certeza inabalável no potencial dela, aquecia o coração de Vitória. Gustavo jamais tratara Pedro e ela de forma diferente, exceto nas questões legais, onde a realidade se impunha. Você tem tempo para me ouvir tocar a nova composição depois do jantar? Perguntou ela animada. Terminei ontem à noite. Não perderia por nada, garantiu Gustavo com um sorriso genuíno. A conversa seguiu leve e descontraída, como eram geralmente as tardes na propriedade de Itapuã. No entanto, quando Celina se levantou para recolher a bandeja, um súbito desequilíbrio a fez cambalear. O copo que segurava escapou de seus dedos, estilhaçando-se no chão de cerâmica. Mãe! Vitória levantou-se num pulo, amparando-a. Não foi nada, tentou tranquilizar Celina, mas seu rosto havia perdido toda a cor. Só uma tontura. Gustavo já estava ao lado delas, apoiando Celina pelo outro braço. Vamos levá-la para dentro. Pedro, ligue para o Dr. Maurício, por favor. 2 horas depois, no hospital particular, onde Gustavo havia insistido em levar Celina, apesar de seus protestos, a família aguardava ansiosa no corredor. Vitória andava de um lado para outro, roendo as unhas, um hábito de infância que ressurgia em momentos de estresse. Pedro sentou-se ao seu lado, segurando sua mão em silêncio, enquanto Gustavo conversava em voz baixa com o médico, alguns metros adiante. A expressão grave no rosto do Dr. Maurício fez o coração de Vitória apertar. Quando Gustavo retornou, seu semblante tentava manter a compostura, mas havia uma tensão evidente em sua mandíbula. O que ele disse? E perguntou Vitória imediatamente. Gustavo sentou-se entre os 2 adolescentes, colocando um braço em volta de cada um. O Dr. Maurício quer fazer mais exames. Sua mãe está anêmica, Vitória, e há outros indicadores que o preocuparam. Ela ficará internada esta noite. Posso vê-la? Claro, ela está pedindo por você. No quarto hospitalar, com paredes de um azul claro supostamente tranquilizador, Dona Celina parecia ainda mais frágil contra os lençóis brancos. Ao ver a filha, tentou sentar-se, mas Vitória correu para junto dela, impedindo o esforço. Fique deitada, mãe. Precisa descansar. Que bobagem toda essa, tentou sorrir Celina. Tanto trabalho por uma simples tontura. Não foi só uma tontura. O médico disse que a senhora está anêmica. Nada que um bom filé e alguns comprimidos de ferro não resolvam. Vitória segurou a mão da mãe, notando como estava fria apesar do calor. Por que não me contou que estava se sentindo mal? Percebi que a senhora anda cansada há semanas. Celina suspirou, a fachada de tranquilidade vacilando por um momento. Não queria preocupá-la, filha. Você tem estado tão feliz, tão focada nos estudos e na música. Nada é mais importante que a senhora, mãe. Minha menina. Celina acariciou o rosto da filha com ternura. Há algo que preciso lhe contar. Algo sobre seu pai que... A porta se abriu, interrompendo o momento. Uma enfermeira entrou trazendo uma prancheta. Bacham, hora dos exames, Dona Celina. Sua filha pode voltar mais tarde. Conversamos depois, prometeu Celina, apertando a mão de Vitória. Vá para casa com Gustavo e Pedro. Ficarei bem. Relutante, Vitória obedeceu. No corredor, encontrou Gustavo conversando ao telefone em voz baixa. Ao vê-la, ele rapidamente encerrou a ligação. Tudo bem? Tsai perguntou, colocando uma mão em seu ombro. Ela parece tão frágil, respondeu Vitória, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Mas finge que está tudo bem, como sempre. Sua mãe é uma mulher forte, Vitória. Vai ficar bem. No caminho de volta para casa, o carro seguia em silêncio. Pedro adormecera no banco traseiro, exausto pela tensão emocional, enquanto Vitória olhava pela janela, observando as luzes da cidade que passavam como borrões. Gustavo, chamou ela finalmente sem desviar o olhar da janela. Se acontecer algo com minha mãe, o que será de mim? A pergunta pegou Gustavo de surpresa. Ele diminuiu a velocidade, olhando rapidamente para ela. Como assim? Legalmente. O contrato de hospedagem é com ela. Se algo acontecer... Vitória, interrompeu Gustavo firmemente. Você é parte desta família. Nada mudará isso nunca. Com papel ou sem papel.
As palavras dele trouxeram algum conforto, mas a incerteza persistia. Vitória sabia bem o quanto os laços legais importavam no mundo real, especialmente com Helena sempre à espreita, esperando uma oportunidade para intervir. Nos dias seguintes, uma bateria de exames confirmou o que o Dr. Maurício suspeitava. Celina sofria de uma doença autoimune rara, que afetava seu sistema sanguíneo. O prognóstico era reservado, exigindo tratamento intensivo e monitoramento constante. A rotina da casa se ajustou à nova realidade. Vitória dividia seu tempo entre a escola, as aulas de música e as visitas ao hospital. Seus sonhos de universidades distantes foram temporariamente engavetados. Seu lugar era ali, perto da mãe. Não quero que adie seus planos por minha causa, insistia Celina durante uma visita, enquanto folheavam juntas o catálogo da USP que Vitória trouxera. Seu futuro é mais importante. A senhora é meu futuro, mãe, respondia Vitória teimosa. Primeiro vamos cuidar da sua saúde, depois pensamos no resto. Em um escritório luxuoso em Aracaju, Helena Mendonça recebia um homem de meia idade, de aparência discreta e terno barato. Daniel Rocha era um investigador particular, especializado em casos que exigiam discrição e poucos escrúpulos. Tenho as informações que pediu. Dona Helena, anunciou ele, colocando uma pasta sobre a mesa de mogno, sobre a família Silva. Helena abriu a pasta com avidez, seus olhos percorrendo rapidamente os documentos. Antônio Carlos Silva, fraudes financeiras, sentenciado a 12 anos. Falecido por complicações cardíacas em 2020. Ela ergueu os olhos. Isso eu já sabia. O que tem de novo? Vire a página, sugeriu Daniel com um sorriso fino. A parte interessante está nos documentos selados que consegui acessar. Antônio Silva não era apenas um pequeno golpista. Ele tinha conexões com esquemas maiores, incluindo uma tentativa de extorsão contra a construtora Mendonça em 2012. Helena arregalou os olhos, incrédula. Contra a empresa de Gustavo? Tem certeza? Absoluta. Ele trabalhou brevemente como contador auxiliar lá e tentou chantagear a diretoria, com supostas irregularidades que havia descoberto. Foi demitido e posteriormente preso por outras fraudes não relacionadas. E a esposa? Celina? Estava envolvida? Daniel hesitou. Não encontrei nenhuma evidência disso. Pelo contrário, eles se separaram antes da prisão dele. Parece que ela realmente não sabia de nada. Helena fechou a pasta pensativa. Ou é uma excelente atriz. Ela se levantou, andando até a janela que dava para o mar de Aracaju. Pense bem, Daniel. Uma mulher e sua filha, de repente, se aproximam do homem que foi vítima do marido dela anos antes. Não é coincidência demais. Com todo respeito, dona Helena, parece que foi a menina que encontrou o filho do Sr. Mendonça por acaso. Não existem acasos desse tipo. Ela se virou com determinação no olhar. Continue investigando. Quero saber tudo sobre o que aconteceu antes dessa coincidência. E, principalmente, descubra se Celina sabia sobre a conexão entre seu marido e Gustavo antes de se mudarem para a casa dele. Daniel assentiu, guardando a pasta. Há mais uma coisa. Durante a investigação, encontrei menções a documentos que Antônio Silva guardou como seguro. Aparentemente, antes de ser preso, ele escondeu provas contra várias pessoas influentes, incluindo diretores da construtora Mendonça. O rosto de Helena iluminou-se com uma satisfação quase predatória. Encontre esses documentos, Daniel. Não importa quanto custe. O que Helena não sabia era que, naquele mesmo momento, a 200 quilômetros dali, Celina sofria uma crise grave no hospital, com Gustavo e Vitória ao seu lado, segurando suas mãos enquanto ela lutava para respirar. O Dr. Maurício havia acabado de sair para buscar os resultados dos últimos exames, deixando no ar a gravidade silenciosa que apenas os médicos experientes conseguem comunicar sem palavras. No quarto de hospital, entre aparelhos e monitores, uma mãe lutava não apenas pela própria vida, mas pelo futuro da filha, que talvez tivesse que seguir sem ela. E enquanto o sol se punha sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu de Salvador com tons alaranjados, duas forças se moviam em direções opostas. Uma movida pelo amor e proteção, outra pelo ressentimento e suspeita. O resultado desse confronto mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos.
O Hospital São Rafael, um dos mais prestigiosos de Salvador, havia se tornado uma segunda casa para Vitória nas últimas semanas. Os corredores assépticos, o cheiro de desinfetante e o som constante de monitores eram agora parte de sua rotina. Naquela manhã de novembro, ela caminhava pelo corredor com um arranjo de girassóis frescos, as flores favoritas de sua mãe, quando avistou o Dr. Maurício conversando com Gustavo em voz baixa, próximo à porta do quarto. A expressão grave no rosto dos dois homens fez seu coração acelerar. Aproximou-se hesitante, captando fragmentos da conversa. Opções limitadas neste estágio. Transferência. Para São Paulo, talvez, transplante, como última alternativa. Gustavo foi o primeiro a notá-la, interrompendo a conversa abruptamente. Vitória! Não a vimos chegar. O que está acontecendo? E perguntou ela diretamente, os olhos alternando entre o médico e Gustavo. Por favor, não me escondam nada. Tenho o direito de saber. O Dr. Maurício, um homem de meia idade com olhos gentis por trás dos óculos, respirou fundo. Sua mãe teve uma piora, Vitória. A medicação não está respondendo como esperávamos. O que isso significa exatamente? Significa que precisamos considerar opções mais agressivas de tratamento. Estávamos discutindo a possibilidade de transferi-la para um centro especializado em São Paulo. Vitória sentiu o chão oscilar sob seus pés. Gustavo percebeu e a amparou pelo braço, conduzindo-a até um banco próximo. As flores caíram de sua mão, espalhando-se pelo chão polido. Ela vai ficar bem? Perguntou com voz trêmula. O médico sentou-se ao lado dela, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe é uma lutadora, Vitória. Estamos fazendo tudo o que é possível. Mas preciso que você esteja preparada. O quadro é grave. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo silenciosamente pelas bochechas da jovem. Gustavo passou o braço pelos seus ombros, abraçando-a com força. Podemos vê-la agora? Perguntou ele ao médico. Sim, mas ela está sedada. Teve uma noite difícil. No quarto, Dona Celina parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Seu corpo, sempre magro, agora estava quase esquelético, e a pele, antes vibrante, adquirira uma palidez translúcida. Vitória sentou-se na cadeira ao lado da cama, pegando a mão da mãe entre as suas. Estou aqui, mãe, sussurrou, como se esperasse que, mesmo sedada, Celina pudesse ouvi-la. Não vou sair do seu lado. Gustavo, parado ao pé da cama, observava a cena com o coração apertado. Nos últimos 7 anos, Celina tornara-se mais que uma amiga ou uma hóspede. Era uma companheira, alguém com quem compartilhava as alegrias e preocupações da criação dos filhos, alguém cujo sorriso tímido iluminava seus dias. Nunca haviam definido o que existia entre eles, mas a possibilidade de perdê-la era insuportável. Vou buscar um café para nós, disse ele, tocando levemente o ombro de Vitória antes de sair. Sozinha com a mãe, Vitória permitiu-se chorar abertamente. Não me deixe, mãe, implorou em voz baixa. Ainda temos tanto para viver juntas. Como se tivesse ouvido o apelo da filha, Celina abriu lentamente os olhos. Por um momento pareceu desorientada, até que seu olhar encontrou o de Vitória. Minha filha. Sua voz era apenas um sussurro. Que bom que está aqui. Mãe! Vitória ergueu-se, inclinando-se sobre a cama. Não se esforce. O médico disse que precisa descansar. Não. Celina tentou se ajeitar com dificuldade. Preciso lhe dizer algo. É importante. Pode me contar depois quando estiver mais forte. Não temos certeza se haverá um depois, minha filha. As palavras caíram como pedras no coração de Vitória. Não diga isso. Vai ficar bem. Estão falando em levá-la para São Paulo, para um tratamento especial. Um sorriso triste passou pelos lábios ressecados de Celina. Vitória, precisamos ser realistas. Há algo que você precisa saber sobre seu pai. Naquele momento, porém, os monitores começaram a emitir sons de alerta. Celina sentiu uma dor aguda no peito, seu corpo arqueando na cama. Vitória apertou desesperadamente o botão de emergência. Segundos depois, o quarto foi invadido por enfermeiros e médicos. Vitória foi afastada para o corredor, onde encontrou Gustavo retornando com 2 copos de café. Ao ver sua expressão, ele deixou os copos caírem, correndo para abraçá-la. Ela estava acordada, soluçou Vitória contra seu peito. Queria me contar algo sobre meu pai, e então...
Gustavo a abraçou mais forte, sem palavras para consolar aquela dor. Por cima do ombro dela, ele observava a movimentação frenética no quarto de Celina, as ordens médicas sendo gritadas, o carrinho de emergência sendo trazido às pressas. Após o que pareceu uma eternidade, o Dr. Maurício saiu do quarto com expressão exausta. Conseguimos estabilizá-la, anunciou. Mas precisamos transferi-la para a UTI imediatamente. Os dias que se seguiram foram um borrão para Vitória. Entre a escola, que frequentava apenas para manter uma aparência de normalidade, e o hospital onde passava cada minuto livre, sua vida havia se reduzido a uma espera angustiante. Pedro, com sua sensibilidade além da idade, tornou-se seu apoio constante. Acompanhava ao hospital sempre que possível, trazia lanches quando ela esquecia de comer, e às vezes apenas sentava-se em silêncio ao seu lado, oferecendo o conforto de sua presença. Uma noite, enquanto Pedro e Vitória faziam companhia, um ao outro na sala de espera da UTI, o Dr. Maurício apareceu com uma enfermeira. Seu semblante era grave, mas havia uma resolução firme em seus olhos. Vitória, sua mãe, recuperou a consciência e está pedindo para vê-la. Só por alguns minutos. Ela está melhor? Perguntou Pedro esperançoso. O médico hesitou. Ela está lúcida. Aproveite este momento. Vitória. Paramentada com avental, máscara e luvas, Vitória entrou no ambiente frio e tecnológico da UTI. Celina estava conectada a diversos aparelhos, mas seus olhos estavam abertos e alertas. Ao ver a filha, um fraco sorriso iluminou seu rosto. Minha menina, chamou estendendo a mão. Vitória correu para segurá-la. Mãe, que susto você nos deu. Vitória, escute. A voz de Celina era fraca, mas determinada. Não tenho muito tempo. Há algo que você precisa saber. Mãe, por favor, descanse. Podemos conversar quando... Não, filha. É sobre seu pai, sobre o passado. Há coisas que mantive escondidas para protegê-la. Vitória sentiu um calafrio. Que coisas, mãe? Celina respirou com dificuldade, reunindo forças. Seu pai. Ele trabalhou para a construtora Mendonça, antes de ser preso. Houve um desentendimento, ele tentou chantagear a empresa. A revelação atingiu Vitória como um golpe. A empresa de Gustavo. Meu pai tentou chantagear Gustavo? Não Gustavo diretamente, mas a empresa, sim. Descobri isso anos atrás, depois que já estávamos morando aqui. Celina tossiu, sua respiração ficando mais laboriosa. Fiquei com medo de contar, de que isso pudesse destruir tudo o que construímos. Mas agora você precisa saber por que Helena está investigando, e se ela descobrir... Como sabe que Helena está investigando? Gustavo me contou. Ele recebeu um telefonema de um investigador ético que se recusou a continuar o trabalho para ela. Celina apertou a mão da filha com surpreendente força. Há uma chave, Vitória. No sachê de lavanda entre minhas coisas. Seu pai disse que abre um cofre com documentos. Nunca busquei, nunca quis saber. Mas pode ser importante agora. A enfermeira apareceu na porta, sinalizando que o tempo havia acabado. Celina, no entanto, não havia terminado. Prometa-me, Vitória. Prometa que não deixará que isso destrua o que você e Pedro têm, o que Gustavo fez por nós. Nosso encontro naquele dia de chuva foi real, foi destino, não uma armadilha como Helena quer fazer parecer. Claro que prometo, mãe, mas você vai ficar bem, vai poder explicar tudo isso pessoalmente. Um sorriso triste passou pelos lábios de Celina. Meu amor, olhe para mim nos olhos. Saiba que tudo o que fiz foi por amor a você. Sempre. E diga a Gustavo, diga que esses anos foram os mais felizes da minha vida. A enfermeira entrou, desta vez mais incisiva. Precisamos encerrar a visita agora. Vitória inclinou-se, beijando a testa da mãe. Te amo, mãe, descanse. Volto amanhã bem cedo. Mas não haveria um amanhã para Celina Silva. Na madrugada daquela noite chuvosa de novembro, com o som do mar batendo nas rochas de Itapuã ao fundo, seu coração cansado finalmente descansou. Suas últimas palavras, sussurradas à enfermeira que segurava sua mão, foram um pedido. Cuidem da minha menina. O funeral foi realizado 2 dias depois, sob um céu cinzento que parecia chorar com Vitória. A jovem, sustentada por Gustavo de um lado e Pedro do outro, manteve-se firme, os olhos secos não por falta de dor, mas por um choque tão profundo que as lágrimas ainda não encontravam caminho. Helena compareceu para a surpresa de todos. Vestida impecavelmente de preto,
Aproximou-se de Vitória com uma expressão que tentava demonstrar pesar. Meus sentimentos, querida, disse, abraçando-a brevemente. Sua mãe era uma mulher admirável. Vitória apenas assentiu, incapaz de responder. Ao lado dela, Gustavo observava a cunhada com desconfiança mal disfarçada. Naquela noite, de volta à casa que agora parecia estranhamente vazia, Vitória finalmente permitiu-se desabar. Sentada no quarto que dividira com a mãe por 7 anos, chorou até não restar mais lágrimas, abraçada ao xale favorito de Celina, que ainda guardava seu perfume. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, anunciando um novo dia, Vitória ergueu-se determinada. As últimas palavras da mãe ecoavam em sua mente. A chave, o sachê de lavanda. Os segredos do passado que precisavam ser enfrentados. Com mãos trêmulas, abriu o armário onde estavam as coisas pessoais de Celina. Entre as roupas cuidadosamente dobradas, encontrou o pequeno sachê roxo com o bordado Lavanda dos Sonhos. Ao abri-lo, uma pequena chave dourada caiu em sua palma. Sentada na beirada da cama, Vitória contemplou o objeto que poderia mudar tudo. Parte dela queria jogá-lo fora, enterrar o passado para sempre, mas sabia que não era o que Celina desejaria. Sua mãe queria que ela enfrentasse a verdade, que protegesse a família que haviam construído. Guardou a chave no bolso e desceu para a cozinha, onde encontrou Gustavo preparando café. Ele parecia tão abatido quanto ela, com olheiras profundas e uma palidez que revelava noites sem dormir. Bom dia, cumprimentou ele suavemente. Conseguiu dormir um pouco? Vitória negou com a cabeça. Precisamos conversar, Gustavo, sobre algo que minha mãe me contou antes da última crise. Gustavo indicou a cadeira à mesa. Sou todo ouvidos. Com voz firme, apesar do nó na garganta, Vitória relatou a conversa com Celina. A revelação sobre seu pai, a conexão com a construtora, a chave do cofre, o medo de que Helena descobrisse e usasse isso contra eles. À medida que falava, observava as reações de Gustavo. Surpresa, compreensão e, finalmente, uma calma resoluta. Sua mãe me contou sobre seu pai há alguns anos, revelou ele, para espanto de Vitória. Não todos os detalhes, mas o suficiente para eu entender sua preocupação. E você não ficou com raiva? Não suspeitou de nós? Gustavo sorriu tristemente. Por que suspeitaria? Você tinha 7 anos quando nos conhecemos, Vitória. E sua mãe? Bem, ela era a pessoa mais honesta que já conheci. Sabia que se houvesse qualquer conexão anterior, era pura coincidência. Mas Helena não pensará assim. Helena vê fantasmas onde não existem. Ele suspirou, tomando um gole de café. O que pretende fazer com a chave? Vitória a tirou do bolso, colocando-a sobre a mesa. Não sei. Parte de mim quer saber o que há nesse cofre. Outra parte prefere nunca descobrir. Antes que Gustavo pudesse responder, o telefone tocou. Ele atendeu, seu semblante mudando imediatamente. Após uma breve conversa, desligou visivelmente perturbado. Era meu advogado. Helena entrou com um pedido de revisão da guarda de Pedro, alegando ambiente familiar impróprio, após a partida de sua mãe. Vitória sentiu o sangue gelar. Ela não perdeu tempo. Há mais, continuou Gustavo com voz tensa. Ela anexou um dossiê sobre seu pai, Vitória. Documentos que supostamente provam que nosso encontro não foi coincidência, mas uma armação elaborada por Celina para se aproximar de mim, possivelmente para algum tipo de vingança ou extorsão. A raiva subiu pelo peito de Vitória, quente e sufocante. Isso é mentira. Minha mãe nunca... Nós nem sabíamos quem era você naquele dia. Eu sei disso. Gustavo segurou suas mãos por cima da mesa. Mas precisamos estar preparados. Helena é influente e tem recursos. Naquele momento, Pedro entrou na cozinha, ainda de pijama, os olhos inchados de sono e tristeza. Ao ver a expressão dos dois, parou na porta. O que aconteceu? Gustavo e Vitória trocaram olhares. Como explicar a uma criança de 12 anos que sua tia estava tentando separá-lo de seu pai e da pessoa que considerava uma irmã? Venha tomar café, filho, chamou Gustavo, tentando normalizar a situação. Temos muito para conversar. Enquanto Pedro se servia de suco, Vitória olhou para a pequena chave dourada sobre a mesa. Fosse o que fosse que aquele cofre guardava, era hora de enfrentar o passado. Por Celina. Por Pedro.
pela família que haviam construído e que agora precisava lutar para permanecer unida. O Banco Nacional, no centro de Salvador, mantinha a arquitetura imponente dos anos 50, com colunas de mármore e um átrio grandioso que intimidava os visitantes. Vitória segurava firmemente a pequena chave dourada enquanto Gustavo conversava com o gerente, que os conduziu até a área dos cofres. Cofre 43371. Anunciou o funcionário, indicando uma porta metálica numerada. Deixarei vocês à vontade. Toquem a campainha quando terminarem. Sozinhos na pequena sala, Vitória e Gustavo se entreolharam. O momento da verdade havia chegado. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Gustavo. Podemos ir embora agora, jogar essa chave no mar e nunca olhar para trás. Vitória respirou fundo. Preciso saber, Gustavo, pela memória da minha mãe, e para enfrentar Helena com a verdade, seja ela qual for. Com mãos levemente trêmulas, inseriu a chave na fechadura. O mecanismo girou suavemente e a porta se abriu com um clique metálico. Dentro, uma caixa retangular de metal repousava solitária. Vitória retirou a caixa e a colocou sobre a pequena mesa da sala. Ao abri-la, encontrou vários documentos, fotografias antigas e um envelope selado com o nome de Celina escrito à mão. São contratos da construtora, murmurou Gustavo, examinando alguns dos papéis. De 15 anos atrás, quando seu pai trabalhava como contador auxiliar. E aqui anotações sobre transações financeiras questionáveis. Isso é, o material de chantagem que ele usou contra a empresa? Lhes perguntou Vitória, sentindo-se desconfortável ao mergulhar no passado obscuro do pai, que nunca conhecera. Parece que sim, mas são práticas que já prescreveram legalmente e, de qualquer forma, ocorreram antes de eu assumir a presidência. Gustavo folheava os documentos com expressão séria. Seu pai descobriu esquemas de superfaturamento em obras públicas e tentou usar isso para extorquir dinheiro da diretoria da época. A vergonha fez as bochechas de Vitória arderem. Sinto muito, murmurou. Você não tem culpa pelos erros dele, Vitória. Nunca teve. O envelope com o nome de Celina chamava a atenção intocado. Vitória o pegou hesitante. Devo abrir? É endereçado à sua mãe. Agora pertence a você. Com cuidado, Vitória rompeu o selo e retirou várias folhas de papel dobradas cobertas pela mesma caligrafia do envelope. Começou a ler em voz alta. Querida Celina, se está lendo esta carta, significa que algo aconteceu comigo e você finalmente descobriu sobre o cofre. Não sei quanto tempo se passou, mas espero que você e nossa filha estejam bem. Há tantas coisas das quais me arrependo, Celina. Abandoná-las foi a pior delas. O medo e a ganância me cegaram. Quando vi a oportunidade de ganhar dinheiro fácil com aqueles documentos que encontrei na construtora, não pensei nas consequências. Nunca soube se você recebeu minhas outras cartas da prisão. Provavelmente não, já que se mudaram logo após minha detenção. Mas preciso que saiba, aqueles documentos no cofre são perigosos. Poderiam ter destruído muitas carreiras na época. Hoje não sei que valor tem. Se por algum acaso do destino vocês se aproximaram da família Mendonça sem saber dessa conexão, não se culpe. O universo tem formas estranhas de unir os fios do destino. Nossa filha merece uma chance de vida melhor do que a que eu poderia oferecer. Proteja a Vitória. Diga a ela que, apesar de tudo, seu pai a amou, mesmo não sabendo como demonstrar isso. Com remorso e esperança. Antônio. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Vitória ao terminar a leitura. A carta confirmava o que sua mãe sempre dissera. Ela não sabia da conexão quando se mudaram para a casa de Gustavo. O encontro no dia chuvoso havia sido realmente uma coincidência do destino. Ou talvez algo mais. Uma segunda chance para todos eles. Sua mãe nunca mentiu, Vitória, disse Gustavo suavemente. Ela descobriu a verdade depois. Provavelmente recebeu alguma carta semelhante e carregou esse segredo para nos proteger. E agora a Helena quer usar isso contra nós. Não se tivermos como provar a verdade. Gustavo pegou a carta. Esta é nossa prova. A data aqui é de 5 anos atrás. Sua mãe já estava conosco há 2 anos quando Antônio escreveu isso, assumindo que ela não sabia da conexão anterior. Vitória assentiu, sentindo um peso se erguer de seus ombros. Vamos levar tudo para o advogado?
Sim, e vamos enfrentar Helena de frente. 2 dias depois, na sala de reuniões do escritório de advocacia mais prestigiado de Salvador, Helena Mendonça enfrentava o irmão Gustavo, sua sobrinha Pedro, e para sua surpresa, Vitória, que entrou acompanhada pelo Dr. Roberto Almeida, o advogado da família. Não sabia que esta seria uma reunião familiar, comentou Helena com frieza. Achei que discutiríamos assuntos legais sobre a guarda de Pedro. E vamos discutir, Helena, respondeu Gustavo calmamente. Mas Vitória tem todo o direito de estar aqui. Afinal, seu dossiê a ataca diretamente, assim como a memória de Dona Celina. Helena sorriu condescendente. Não são ataques, querido cunhado. São fatos. Fatos que você desconhecia, quando ingenuamente abriu as portas de sua casa para essas pessoas. Que fatos seriam esses, tia Helena? Perguntou Vitória com uma calma que surpreendeu a todos. Que seu pai era um criminoso que tentou chantagear a empresa do meu cunhado. Que sua mãe, coincidentemente, colocou você no caminho de Pedro naquele dia chuvoso. Que toda essa história de caridade e bondade não passa de uma vingança elaborada ou pior, uma tentativa de conseguir dinheiro. Vitória não se abalou. Em vez disso, abriu uma pasta e colocou sobre a mesa os documentos encontrados no cofre, incluindo a carta de Antônio. A senhora está parcialmente certa, tia Helena. Meu pai realmente tentou chantagear a construtora Mendonça. Ele era um homem fraco, que escolheu o caminho errado. Mas minha mãe nunca soube disso até anos depois de estarmos vivendo com vocês. Helena pegou a carta, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas. Sua expressão oscilou entre descrença e frustração. Isso prova apenas que ele escreveu esta carta anos depois. Não prova que sua mãe não sabia antes. A carta foi encontrada em um cofre que só abrimos ontem, interveio Gustavo. A chave estava escondida entre as coisas pessoais de Celina. Se ela soubesse desde o início e tivesse más intenções, por que nunca usou esses documentos contra mim? Além disso, acrescentou o Dr. Almeida, o dossiê que a senhora apresentou contém uma cronologia manipulada. A carta que supostamente prova que Dona Celina sabia da conexão nunca chegou às mãos dela. Foi devolvida ao remetente, como comprova o carimbo postal, e só agora foi encontrada no cofre. Helena empalideceu levemente, mas manteve a postura. Isso não muda o fato de que Pedro está vivendo em um ambiente instável. Primeiro, essa mulher entra na vida de vocês do nada. Agora ela se vai e deixa uma adolescente órfã para Gustavo criar? Que tipo de família é essa para meu sobrinho? O tipo de família que o ama incondicionalmente, respondeu Pedro falando pela primeira vez. Sua voz, ainda infantil, mas firme, surpreendeu a todos. Vitória é minha irmã, tia Helena. Não importa o que você diga. E eu quero ficar com meu pai e com ela. Pedro, querido, você é muito jovem para entender. Eu entendo muito bem, interrompeu o menino. Entendo que desde que a mamãe partiu, você tenta me separar do papai. Entendo que não gosta da Vitória e da tia Celina só porque acha que elas tomaram o lugar da mamãe. Mas ninguém tomou o lugar de ninguém. Nós apenas formamos uma nova família, sem esquecer quem partiu. Os olhos de Helena brilhavam com lágrimas contidas. Sua mãe merecia mais respeito à sua memória. Minha esposa merecia que nosso filho fosse feliz, respondeu Gustavo suavemente. E ele é feliz, Helena. Com Vitória, com Celina enquanto estava conosco, comigo. Somos uma família diferente, mas somos uma família. O tribunal considerará a vontade de Pedro, considerando sua idade, acrescentou o Dr. Almeida. E diante das novas evidências, acredito que não há base para questionar a guarda. Helena olhou para cada um dos presentes, a realidade de sua derrota finalmente se estabelecendo. Nunca foi por dinheiro ou herança, disse finalmente com voz embargada. Beatriz confiou em mim para cuidar do filho dela. Sinto como se tivesse falhado com ela. Você não falhou, Helena, disse Gustavo com inesperada gentileza. Apenas não percebeu que há muitas formas de honrar a memória de alguém. Beatriz gostaria que Pedro tivesse uma família amorosa, mesmo que diferente da que ela imaginou. Um silêncio pesado pairou na sala. Por fim, Helena enxugou discretamente uma lágrima e levantou-se. Retirarei a petição, anunciou recompondo-se, mas quero visitas regulares com meu sobrinho. Sempre foi seu direito, assentiu Gustavo. Pedro adora suas visitas, quando você não está tentando afastá-lo de nós. A reunião terminou com um acordo verbal.
Enquanto saíam do escritório, Pedro agarrou a mão de Vitória como fazia quando era menor. Vamos para casa? Perguntou com os olhos cheios de esperança. Vamos para casa, confirmou ela, apertando sua mão. 6 meses se passaram. A vida na propriedade de Itapuã havia encontrado um novo equilíbrio. A dor da ausência de Celina nunca desapareceria completamente, mas transformava-se lentamente em uma presença gentil de memórias e ensinamentos. Numa tarde ensolarada de maio, Vitória, Gustavo e Pedro reuniram-se no jardim para uma ocasião especial. O juiz Maurício Fontes, amigo de longa data de Gustavo, sorria enquanto segurava documentos oficiais. Todos prontos? Perguntou olhando especialmente para Vitória. A jovem, agora com 15 anos, assentiu, com lágrimas de felicidade nos olhos. Pelo poder investido em mim pelo Tribunal de Justiça da Bahia, declaro oficialmente concluído o processo de adoção. Vitória Silva é agora, para todos os efeitos legais, Vitória Silva Mendonça, filha de Gustavo Mendonça. Pedro foi o primeiro a abraçar Vitória, pulando de alegria. Agora é oficial. Você é minha irmã de papel também. Gustavo abraçou os dois, seu coração transbordando de emoção. O caminho até ali não havia sido fácil. A burocracia da adoção de uma adolescente, especialmente após tantas acusações de Helena, exigira paciência e determinação. Mas finalmente estavam legalmente o que já eram em seus corações: uma família. Naquela noite, Vitória sentou-se sob a mangueira do jardim, o mesmo lugar onde anos antes havia chorado por causa do bullying na escola e onde Gustavo a consolara, contando sua própria história. Posso me juntar a você? A voz de Gustavo interrompeu seus pensamentos. Ela sorriu, fazendo espaço no banco. Claro, pai. A palavra ainda soava nova, mas perfeitamente adequada. Não substituía a memória de Antônio, o pai biológico que nunca conhecera, mas honrava o homem que realmente cumprira esse papel em sua vida. No que está pensando? Perguntou Gustavo, sentando-se ao seu lado. Em como a vida dá voltas. Naquele dia chuvoso, quando dei minha jaqueta para Pedro, nunca imaginei que estaria aqui 7 anos depois, como parte desta família. Sua mãe chamava isso de destino, sorriu Gustavo. Ela acreditava que algumas almas estão destinadas a se encontrar. Não importa os caminhos que tomem. Sinto falta dela todos os dias, confessou Vitória com um nó na garganta. Eu também, admitiu Gustavo, pegando sua mão. Sua mãe me ensinou a viver novamente, depois que Beatriz partiu. Me mostrou que o coração pode se curar e se expandir. Vocês se amavam? Perguntou Vitória, verbalizando o que sempre suspeitara, mas nunca tivera coragem de perguntar. Gustavo ficou em silêncio por um momento, olhando para o céu estrelado. Sim, respondeu finalmente, de uma maneira diferente, mais madura do que o que vivi com Beatriz. Era um amor feito de pequenos momentos, de confiança, de cumplicidade na criação de vocês. Nunca precisamos definir ou nomear, mas estava lá crescendo a cada dia. Porque nunca ficaram juntos oficialmente. Sua mãe tinha seus princípios. Não queria que ninguém pensasse que estava comigo por interesse. E depois, quando soube da conexão com seu pai, ficou ainda mais cautelosa. Ele sorriu com tristeza. Acho que ambos pensávamos que teríamos todo o tempo do mundo. O silêncio que se seguiu foi confortável, cheio de compreensão mútua. E agora, Vitória Silva Mendonça, quais são seus planos? Perguntou Gustavo, mudando para um tom mais leve. Ainda pensa na USP? Sim, mas não imediatamente. Decidi fazer o vestibular para a UFBA primeiro. Quero ficar por perto mais alguns anos. Terminar o conservatório aqui. E estive pensando... Em quê? Em criar uma fundação, em homenagem à minha mãe, para ajudar crianças com pais doentes, para que nenhuma precise vender biscoitos na chuva para comprar remédios. Os olhos de Gustavo brilharam com orgulho. É uma ideia maravilhosa. A Fundação Celina Silva. Podemos começar como um projeto piloto no Pelourinho, onde tudo começou, continuou Vitória entusiasmada. Oferecer assistência médica, apoio educacional, abrigo temporário se necessário. Conte comigo para o que precisar. A construtora Mendonça será a primeira patrocinadora. Pedro apareceu no jardim ainda em êxtase com a formalização da adoção. O que estão tramando aqui sozinhos? Temos uma celebração acontecendo lá dentro. Os três voltaram para casa,
onde uma pequena festa com amigos próximos e funcionários queridos celebrava a oficialização do que todos já sabiam. Gustavo, Pedro e Vitória eram uma família, unida não pelo sangue, mas por escolhas diárias de amor e confiança. 6 anos se passaram. O auditório da Universidade Federal da Bahia estava lotado para a cerimônia de colação de grau. Entre os formandos em música, Vitória, agora com 21 anos, recebia seu diploma com honras, especializada em composição e violão clássico. Na plateia, Gustavo e Pedro, agora um jovem de 19 anos cursando engenharia civil, aplaudiam orgulhosos. Helena, que ao longo dos anos havia suavizado sua postura, especialmente após iniciar terapia para lidar com o luto pela irmã, estava sentada ao lado deles, genuinamente feliz pela sobrinha, que finalmente aceitara como parte da família. Após a cerimônia, durante a recepção nos jardins da universidade, Vitória subiu ao pequeno palco improvisado, pegando o microfone. Gostaria de fazer um anúncio especial, disse com a confiança de uma mulher realizada. Hoje não celebramos apenas minha formatura, mas também o 3º aniversário da Fundação Celina Silva, que já atendeu mais de 200 famílias em Salvador e região. Aplausos entusiasmados ecoaram pelo jardim, e tenho a honra de anunciar que, a partir do próximo mês, expandiremos para São Paulo, em parceria com o Conservatório Nacional, oferecendo bolsas de estudo em música para jovens talentos de comunidades carentes. Mais aplausos, enquanto Gustavo e Pedro se aproximavam do palco. Nada disso seria possível sem estas 2 pessoas, continuou Vitória com a voz embargada. Meu pai Gustavo, que me ensinou que a verdadeira força está em acreditar nas pessoas, e meu irmão Pedro, que me mostrou que família é quem está ao seu lado nos momentos difíceis. Os 3 se abraçaram sob uma chuva de aplausos. Naquele momento, Vitória sentiu como se Celina estivesse presente, sorrindo com orgulho. A vida seguiu seu curso. Vitória dividiu seu tempo entre a carreira musical promissora, com composições já reconhecidas nacionalmente, e a administração da fundação, que se tornara sua verdadeira paixão. Pedro, seguindo os passos do pai na engenharia, trazia ideias inovadoras para a construtora, focadas em sustentabilidade e habitação social. Gustavo, embora continuasse à frente dos negócios, delegava cada vez mais responsabilidades aos jovens, orgulhoso do legado que construíram juntos. Em uma tarde quente de verão, quase 15 anos após o primeiro encontro sob a chuva, Vitória caminhava pelo Pelourinho, agora como uma mulher segura de 32 anos. Ao passar pela igreja do Rosário dos Pretos, notou uma menina de aproximadamente 7 anos, vendendo pulseiras coloridas na escadaria. São bonitas, comentou, aproximando-se. Você as fez? A menina assentiu timidamente. 5 reais cada. Estou juntando dinheiro para o remédio da minha mãe. O coração de Vitória apertou, reconhecendo sua própria história naqueles olhos esperançosos. Vou levar todas, decidiu pegando sua carteira. E sabe de uma coisa? Conheço uma fundação que pode ajudar sua mãe a conseguir os medicamentos de que precisa. Enquanto anotava o endereço da Fundação Celina Silva em um papel, seu celular tocou. Era Gustavo, perguntando se ela já estava a caminho do jantar familiar. Estou indo, respondeu sorrindo. Acabei de fazer uma nova amiga aqui no Pelourinho. E sim, estou levando os legumes que você pediu, não precisa ficar lembrando como se eu fosse o Pedro. Desligando o telefone, ela entregou o papel e o dinheiro à menina. Leve sua mãe lá amanhã, está bem? Pergunte pela dona Zélia. Ela vai cuidar de vocês. A menina sorriu, seus olhos brilhando com gratidão. Obrigada, moça. Que Deus abençoe. No caminho para casa, porque era isso que a propriedade em Itapuã era. Casa, lar, refúgio. Vitória refletia sobre os ciclos da vida. O gesto de bondade que havia transformado seu destino agora se repetia através dela, criando novas possibilidades para outra criança. Ao chegar, encontrou Pedro na varanda, trabalhando em seu laptop. Gustavo estava na cozinha tentando, sem muito sucesso, preparar uma moqueca especial para o jantar. Precisa de ajuda aí? Sei perguntou, deixando as sacolas de compras sobre o balcão. Sua mãe fazia parecer tão fácil. Suspirou Gustavo, olhando perdido para as diversas panelas. Ela tinha um dom, concordou Vitória, pegando um avental.
Mas podemos tentar juntos. Enquanto pai e filha riam tentando recriar a receita de Celina, Pedro apareceu na porta da cozinha. Tive uma ideia para a próxima fase da fundação, anunciou animado. Um programa especial para crianças, cujos pais estão ausentes por longos períodos. Podemos oferecer não apenas assistência material, mas apoio emocional, atividades após a escola, orientação vocacional. É uma ideia excelente, aprovou Vitória. Vamos discutir isso depois do jantar. Sentados à mesa, compartilhando a moqueca que, apesar dos esforços, não chegava aos pés da que Celina preparava, eles conversavam sobre o futuro, sobre os novos projetos, sobre as pequenas alegrias do cotidiano. Não era uma família tradicional. Não seguia os padrões convencionais, mas era verdadeira, forjada em momentos de dor e alegria, construída sobre escolhas diárias de permanecer juntos, de acreditar uns nos outros, de transformar coincidências em destino. E enquanto o sol se punha sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu de Salvador com tons de laranja e rosa, 3 corações batiam em sintonia, unidos por um laço que transcendia o sangue, o tempo e as circunstâncias. O laço indestrutível do amor escolhido, renovado a cada dia, para sempre e para sempre. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Vitória, Pedro e Gustavo tenha tocado seus corações e mostrado como um simples gesto de bondade pode transformar destinos. Para mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que vocês podem acessar clicando no link à esquerda. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar seu like neste vídeo e compartilhar com alguém que precisa ser lembrado do poder transformador do amor e da compaixão. A cada dia, trazemos novas narrativas que exploram a complexidade das relações humanas e a beleza das segundas chances. Deixem nos comentários qual foi sua parte favorita desta jornada emocionante. E se vocês já vivenciaram algum momento em que um pequeno gesto mudou completamente o rumo de suas vidas. Até a próxima história.